Bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução e Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai, de fato, fazer com que o tiro que a gente implementou esteja dentro do game, né? Então lá nas primeiras aulas a gente configurou para que quando fosse pressionado a tecla espaço do teclado ou o clique aqui do mouse, ele gerasse um mapeamento, que era um mapeamento atirar, né? Que a gente inclusive utilizou um mapeamento parecido para fazer a movimentação do personagem. Então o que a gente tem que fazer é que dentro do código do jogador, quando esse mapeamento for ativo, ele de fato instancie o tiro aqui em tela para ele poder destruir os inimigos. Então a gente vai vir aqui no jogador, né, na cena do jogador, e eu vou fazer algumas modificações primeiro nessa estrutura de nodes. Eu vou clicar aqui em jogador e vou adicionar um novo node a ele, e eu vou adicionar um node 2D. Lembra que eu falei que esse node 2D geralmente é utilizado para organização. Eu vou chamar esse node de canhões. E dentro dele, vou colocar dois filhos a ele, né? Que vão ser dois position 2D. Esse aqui já é um node novo que a gente ainda não viu. Esse position 2D nada mais é do que uma representação de uma posição de duas dimensões dentro aqui do meu jogo, né? Dentro do meu game. Então nesse primeiro position 2D eu vou chamar ele de direita. E no segundo eu vou chamar ele de esquerda. Vou clicar na position 2D que eu chamei de direita. Vou vir aqui no Spectral, na propriedade Transform. Na posição do eixo X eu vou colocar 12. E na posição do eixo Y eu vou colocar menos 12. Então vou até dar um zoom aqui, para você ver. Esse aqui é o position 2D da direita, então ele vai representar a posição que é o canhão do meu jogador. Aqui o canhão direito aqui do meu jogador, né? E na esquerda eu vou posicionar ele em menos 12 e menos 12. Isso aqui a gente usa geralmente para conseguir pegar de forma mais fácil uma determinada posição dentro do meu código, né? Então em vez de lá no meu código, quando eu for posicionar os tiros para serem disparados, eu posso utilizar como referência esse position 2D, e aí fica mais fácil de eu poder referenciá-lo. Agora eu vou até meu script, e eu vou precisar fazer algumas modificações desse script para de fato o tiro ser implementado. Primeira coisa, eu vou ter que carregar a cena do tiro aqui dentro do código do meu jogador, né? Então a gente fez algo semelhante quando a gente estava criando o gerador de inimigos. Então eu vou criar uma nova variável chamada tiro, que vai receber um preload da cena do tiro, né? Então é o tiro jogador.tsn, né? Ele está lá em res entidades tiro jogador.tsn. Dessa maneira eu vou conseguir pegar a cena do tiro e instanciar ela dentro do meu game. Agora o que eu vou fazer é criar algumas novas funções específicas para gerenciar com esse ato de atirar, no caso, né? A primeira função que eu vou criar é uma função chamada instanciar tiro. Ela vai receber como parâmetro uma posição. Basicamente a funcionalidade dessa função vai ser pegar o tiro, instanciar ele em tela e posicionar na posição que foi passada para essa função. Para isso eu vou fazer instância tiro, né, que é uma variável chamada instância tiro, que vai receber o tiro.instance, né, e aqui eu vou criar essa instância. Em seguida o que eu vou fazer é pegar essa instância do tiro e trabalhar em cima da propriedade position dele e passar para ele a própria posição que foi passada, né, para essa função. E por último, o que a gente precisa fazer é de fato colocar ele em tela. Quando a gente estava trabalhando com gerador de inimigos, a gente tinha um node específico que era um container, né? Só que se a gente for analisar, esse tiro ele não vai ser instanciado aqui na cena do jogador, ele vai ser instanciado aqui na cena do game, né? Nessa cena aqui. Eu não tenho nenhum node específico para armazenar esses tiros. E, na verdade, eu estou em um código que é de uma outra cena. Então aqui a gente vai ter que utilizar um negócio um pouco diferente. Eu vou utilizar um trecho de código um pouco maior, né? Um pouco complexo, mas já eu explico ele, vocês vão entender. Então eu vou chamar getTree .get current scene.
E aí sim eu vou chamar aquela função que a gente já viu, que é o addChild, e passar para ela a instância desse tiro. O que isso aqui está fazendo é o seguinte: esse getTree ele vai me retornar a árvore de nodes que eu tenho. E através disso eu vou conseguir pegar a cena que está sendo executada atualmente. Quando a gente estiver rodando o jogo, a cena que vai estar sendo executada é justamente essa cena game. Então eu vou conseguir pegar essa cena toda, e essa cena game, no caso esse node game, e adicionar como filho a ela uma instância daquele meu tiro. Então eu vou conseguir instanciar o tiro de fato dentro da cena do game que vai estar rodando. Além disso, eu vou precisar de uma outra função. Na verdade, essa função ela é responsável por instanciar apenas um tiro, né? Então, se a gente for olhar aqui no jogador, ele vai ter que instanciar 2 tiros ao mesmo tempo, que é o tiro dos 2 canhões. Então, eu vou criar uma outra função chamada atirar. Ela não vai receber nenhum parâmetro. Basicamente, o que ela vai fazer é criar as 2 instâncias do tiro, né? Então, eu vou chamar a função instanciar tiro. E a posição que eu vou passar para ela é justamente a posição aqui do Position 2D que a gente criou. Então, lembrar, para a gente poder acessar o node, eu utilizo o $. Então, eu tenho aqui, ó, canhões direita. E o que eu tenho que passar é a propriedade da posição dele. Só que eu não posso passar apenas o Position. Porque eu tenho que lembrar que a cena que vai estar sendo executada não é a cena do jogador, mas a cena do game. Então, eu vou passar o Global Position para ele, que é a posição dele globalmente dentro do jogo. Depois eu chamo novamente a função instanciar tiro, dessa vez passando a posição do canhão da esquerda, né? Beleza. Agora o que eu preciso fazer é identificar quando o meu mapeamento atirar for chamado para poder chamar essa função aqui atirar. Então a gente faz aqui dentro de um if também, dentro do meu process. Então, se eu receber um input, e aqui eu não vou usar o action pressed que a gente já tinha utilizado antes, eu vou utilizar o action just pressed, passando o mapeamento a atirar. Se esse mapeamento aqui retornar verdadeiro, eu chamo a função atirar. Bem, isso aqui já é o suficiente se eu executar o jogo. Agora, quando eu clico com o mouse, ou então aperto a tecla espaço, ele de fato instancia os tiros na cena e consegue inclusive já destruir os inimigos, porque a gente já fez toda essa programação necessária na cena do próprio tiro. Só que aqui tem um problema de usabilidade dentro do próprio jogo, por exemplo. Para o jogador poder atirar constantemente, ele tem que ficar clicando, né? Ou então ficar apertando a barra de espaço várias vezes. Isso não é legal, seria interessante que ele pudesse pressionar e segurar e os tiros ficarem sendo disparados constantemente. Isso acontece porque a gente está utilizando o Just Pressed e não o Action Pressed. Então, se eu quero esse comportamento, bastaria eu mudar isso aqui para o isAction Pressed, né? Então, eu vou salvar, executar novamente o game. Só que veja o que acontece. Eu vou clicar apenas uma vez com o mouse. Olha, ele não instanciou um tiro, ele instanciou vários tiros. E se eu clicar e segurar, ele vai ficar como se fosse uma espécie de laser, né? Ele vai instanciar vários tiros um atrás do outro e o jogo vai ficar com um comportamento bem estranho. Isso acontece porque esse código ele é executado muito rápido. Então, quando eu aperto a tecla e solto, já é tempo suficiente para ter instanciado vários tiros. Então eu preciso ter uma espécie de intervalo, algo que controle que um tiro para ser instanciado, a distância entre um tiro para o outro, ela tem que durar um determinado tempo. Então lembra lá, se eu vou usar tempo, eu tenho que utilizar um node que é o timer. Então já é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou clicar no meu jogador, vou adicionar um novo node e eu vou adicionar um timer a ele. E esse timer vai servir justamente para controlar essa diferença de tempo entre a instância de um tiro para o outro. Aqui no wait time eu vou colocar apenas 0.2 segundos, né? Então é um tempo bem pequeno. E eu não vou marcar mais nenhuma outra opção. Volto aqui para o meu código. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável chamada pode atirar. Inicialmente ela vai estar como true, então quando o jogo começa, o meu personagem ele pode atirar. E eu só vou chamar a função atirar se ele estiver pressionando a tecla de atirar e ele de fato puder atirar, né? Então essas duas instruções aqui tem que estar verdadeira. Ele chama a função atirar. Dentro da função atirar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai dar um tiro. Então a partir do momento que ele der um tiro, ele não pode mais atirar. Então eu vou chamar a função pode atirar e vou colocar ela como false. E depois eu vou iniciar o meu time, eu vou iniciar o meu cronômetro. Então eu
acesso o meu node timer e chamo uma função que é o start. Beleza, e aí esse meu timer ele vai dar um início, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um signal no meu timer, né? Clico no timer, vou em node, signals, timeout. Isso aqui a gente já fez antes. Vou conectar com o meu jogador. E nessa função do timer, né? Ou seja, quando o timer finalizar, o que ele vai fazer é basicamente pegar aquela função pode atirar e colocar ela novamente como verdadeiro. Então vamos entender como é que está sendo o fluxo aqui do meu código, né? Inicialmente esse pode atirar é verdadeiro. Então quando eu pressiono aqui o espaço, eu clico com o mouse, essa instrução vai estar como verdadeira e essa função também vai estar como verdadeira. Então toda a instrução if vai ser verdadeira e ele vai executar a função atirar. Quando a função atirar é executada, ela vai instanciar os meus dois tiros, né? Vai fazer duas chamadas de função aqui para instanciar tiro, vai instanciar os dois tiros em tela. Depois o pode atirar vai ficar como falso. Então, depois que ele dá o primeiro tiro, se eu apertar o espaço de novo, ele não vai conseguir mais atirar, porque eu vou estar pressionando, porém o pode atirar vai estar como falso. Então isso aqui no final vai dar falso, ele não vai executar o atirar. E depois ele manda executar o timer. O timer ele vai contar 0.2 segundos e assim que der 0.2 segundos, o timeout é executado e o pode atirar volta a ficar verdadeiro. E aí eu já consigo entrar novamente dentro desse if. Se a gente executar o código, vou pressionar apenas uma vez, funciona. Se eu apertar e segurar, também funciona. E aí você pode mudar aqui o intervalo do timer para 0.1 segundo, por exemplo, para que os tiros eles possam ficar mais próximos, né? O intervalo do tiro possa ficar mais próximo um do outro. Então beleza, era isso para a aula de hoje. Na próxima aula a gente já vai fazer a implementação do tiro do inimigo. Até a próxima aula.